Segurança de tipos para suas props no React.js. Como deixar as props do seu componente mais seguras, mais type safety, garantindo segurança nos tipos que essas props recebem. É sobre isso que a gente vai começar a falar aqui nesse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Roger e eu te ensino a ser fluente em JavaScript. Se você tem interesse nisso, já me segue aqui e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. O primeiro passo, então, é criar uma aplicação e eu vou deixar isso no vídeo para você realmente acompanhar a criação do zero. Então, estou aqui no GitHub, vou chamar esse repositório de video-typescript-in React. Vou criar esse repositório e vou copiar esse link para clonar ele aqui no meu ambiente local. Então, cd dev e vou dar um git clone. Clonei o repositório. Vou mudar para o diretório que eu criei. Eu vou criar essa aplicação com Next, mas por exemplo específico que eu vou mostrar aqui nesse vídeo poderia ser com Git também, tanto faz. Vou criar com Next por costume mesmo. Então npx create next app @latest e esse ponto aqui no final para ele entender que eu quero criar dentro desse diretório que eu estou. Eu quero usar TypeScript, quero usar slint, Tailwind também, diretório src, AppRouter, TurboPack e não preciso importar o alias. Aliás, não preciso customizar o alias de import. Então beleza, ele criou aqui a aplicação, vou dar um quote ponto para abrir no editor e já vou também levantar o servidor com o npm run dev. E eu vou vir aqui em src app page.tsx e vou dar um limpa nesse markup. Então vou tirar todo esse JSX que ele está retornando daqui, vou deletar toda essa marcação, vou deixar export default aqui embaixo, acho que não tem necessidade de deixar ele na frente da função aqui nesse caso, eu vou só dar um return no H2, olá, só para a gente ver funcionando aqui no browser. Então beleza, está funcionando, então agora eu vou criar um componente button aqui nesse mesmo arquivo para facilitar a visualização no vídeo. Então é isso, está aqui o meu botão, se olhar no browser está aqui o botão renderizado, beleza. Aqui eu não vou repetir assuntos que eu abordei em vídeos passados na playlist de TypeScript do canal. Eu vou partir do pressuposto que você já sabe o que eu mostrei nos vídeos passados da playlist. No React a gente tem componentes, que nada mais é do que uma função que retorna JSX. E esse já é um ponto a observar quando a gente fala de TypeScript no React. Se eu inferir esses componentes, a gente vê que o retorno de um componente é automaticamente inferido pelo TypeScript como um elemento JSX. Isso quer dizer que a gente não precisa se preocupar em tipar a saída de um componente React, porque o TypeScript infere automaticamente que componente retorna JSX. Então, quando a gente fala de componente, o que vai demandar atenção na tipagem são as props que esse componente recebe. Assim como você tipa parâmetros de funções, é necessário tipar props de um componente. Então, vamos fazer esse componente button receber algumas props. Inicialmente, essas props nem vão ser usadas dentro do componente. O foco aqui vai ser passagem e tipagem de props para um componente. Então vamos passar uma primeira prop aqui para o botão. Vou passar aqui no uso dele, que vai ser uma cor de fundo. Então background color, que vai ser bg-yellow-500. Só de fazer isso, o TypeScript já me avisa que esse componente não está aceitando nenhuma prop. Então agora eu preciso criar essa prop na declaração do componente. Todo componente em React pode receber um objeto por parâmetro e a gente chama esse objeto de props. E uma convenção no React é fazer destructuring dessas props. Então vou receber essa prop. Já fazendo destructuring, ele parou de reclamar aqui embaixo e agora ele está me dizendo que essa prop background color tem implicitamente o tipo N. Como que eu tipo a background color aqui nesse destructuring? Eu vou vir depois do fechamento do destructuring, vou criar um tipo que é um objeto, porque é um objeto sendo recebido aqui nesse parâmetro, que tem uma propriedade background color, que é uma string. Agora ele parou de reclamar, background color está apagado porque não está sendo usado dentro do componente, mas se eu checar a inferência, ele mostra que background color é uma string, como eu tipei. Geralmente, tipar props de um componente de forma inline, como eu estou fazendo aqui, compromete a legibilidade.
Então o que eu gosto de fazer é extrair a tipagem em um type. Então vou passar um type bottom props. Essa é uma outra convenção, tá? Quando a gente cria um type para props de um componente, o nome desse type pode ser o nome do componente seguido de props. Então vou ter aqui o type bottom props, que recebe essa definição de objeto com background color sendo string. Então agora a prop está tipada. Qual que é a vantagem disso? Se alguém usar esse componente em outro arquivo e só fizer button, o compilador do TypeScript já avisa. Está faltando passar a prop background color. Se eu passar essa prop com qualquer outro tipo, ele me avisa, ó, não passa boolean não. Aqui você precisa passar uma string. Então eu passo uma string e ele para de reclamar. Além disso, se eu precisar executar um método nessa prop, ele vai me dar os métodos certos no autocomplete. Ou seja, se eu vier aqui nesse button e fizer background color, ponto, ele está me dando métodos aqui. Então, char@, length. Então, além de ajudar na experiência de desenvolvimento, isso evita erro de runtime. Porque se eu encadear um toFixed, que é um método de number, ele avisa que esse método não deve ser encadeado em uma string. E claro, aqui existe a possibilidade de ser mais específico sobre o que essa prop pode receber. Eu posso definir, por exemplo, um union type aqui e dizer que essa cor de fundo do botão só pode ser vermelha ou azul. Então, background red 500 ou background blue 500. E aí ele vai avisar que esse amarelo que eu estou passando não é uma cor válida para essa prop. Então eu posso passar uma das cores válidas para a cor de fundo desse botão. E ele para de reclamar. Ou também eu posso definir o amarelo como uma cor válida para essa prop aqui no union type. Uma outra prop que esse botão pode receber é o tamanho da fonte. Então vou passar aqui um font size como 30. E aí ele avisa que essa prop não existe no componente. Então eu preciso declarar essa prop. Então aqui na declaração do componente eu vou colocar a font size. E agora ele avisa que essa prop está como N. Então eu posso definir o tipo dessa prop como number. Vou vir aqui no button props e vou passar a font size como number. Isso aqui é até um caso mais comum, onde alguém pode vir aqui na prop e passar uma string 30px. E aí ele avisa que essa prop precisa receber um número e não uma string. Então o TypeScript ajuda a evitar esse tipo de erro. Esse botão também pode receber a forma dele, se ele vai ser, por exemplo, uma forma de pílula, mais redondo. Então posso inserir aqui um pill shape, que vai ser um boolean. E aí, como sempre, ele avisa que essa prop não existe no componente. Vou passar a pill shape aqui na declaração do componente. A prop está como N, então eu posso definir o valor dessa prop como boolean. Só que além de ajudar a assegurar o tipo que uma prop vai receber, o compilador do TypeScript ajuda a saber quais props o componente precisa. Então, se alguém usa esse componente em algum outro lugar da aplicação, só de pressionar Ctrl espaço, o autocomplete já mostra as props e tipos delas que esse botão precisa ter. E isso ajuda na experiência de desenvolvimento, porque essa pessoa não vai precisar ir lá na declaração desse componente para saber quais props ela precisa passar. Beleza? Eu espero que esse primeiro vídeo sobre tipagem de props no React tenha ajudado. Deixe seu comentário para eu saber o que você achou e dá uma olhada nos links aqui na descrição, porque eu sempre deixo coisas interessantes ali. Até a próxima!